Amém. Atos capítulo 5, a partir do verso 27 diz: trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Amém? E aí você pode sentar em nome de Jesus. Essa primeira parte da nossa reflexão, meditação, é o fato em que os apóstolos foram presos, depois tiraram eles da cadeia, eles compareceram perante o sinédrio. Era uma organização lá corrupta, totalmente corrupta, comparado a muitas que temos nos nossos dias, e ali interrogaram os apóstolos. Pedro está na liderança disso aí. Interessante é que Pedro diz assim: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Esta declaração de Pedro não acordou nada naqueles homens. Eles continuaram fechados nos seus propósitos. Com esta declaração, e com certeza a ação do Espírito Santo, era para que aqueles homens se tivessem tornado mais maleáveis e atentassem para o fato, mas eles ignoraram isso e depois vão até espancar novamente os apóstolos. E ao contrário do que se esperava por uma declaração tão solene, lá no verso 33 diz que eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Por quê? Porque a convicção de Pedro, ela está num nível estarrecedor. Você vê que aqui no verso 30 diz: Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aí ele dá uma declaração violenta: ora, nós somos testemunhas deste fato. Ninguém contou nada, nós somos testemunhas. E ele ainda diz assim: e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou àqueles que lhe obedecem. O que acontece? Irmãos, uma coisa é você até ser testemunha de um fato, isso já é pesado, amém? Não, eu vi, não, eu sei, mas agora, tendo um ajudador como esse aqui, não só nós somos testemunhas, mas também o Espírito Santo. O que é isso? É aquilo que Paulo escreve, né? O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo, ele dá testemunho, ele dá a confirmação ao nosso espírito. Não é só o que eu vi, não é só o que eu penso, não é só o que eu acho, é a unção, é a graça, é o selo do Espírito Santo. Aí você se torna terrível. Entende, irmão? Lembra do chamado de Jeremias?
Jeremias, tu vai aonde eu te mandar e tu vai falar o que eu te mandar falar. Jeremias poderia ter um vasto conhecimento de muitas coisas, mas para falar, abrir a boca e falar, ele só poderia falar o que Deus mandasse que ele falasse. O Espírito Santo seria testemunha das palavras dele, testificaria nele a força e a convicção, jogaria por terra tudo que se levantasse contra ele, desde que ele estivesse falando aquilo que Deus o mandara falar. Assim Pedro está vivendo essa situação. E os homens, diante de tanta unção, tanta convicção, como sempre acontece com aqueles que estão sendo regidos por Satanás, quando eles se veem, lembra de Estevão? Quando eles se veem vencidos, diz a Bíblia que lá quando Estevão em capítulo 7 está sendo apedrejado, qual foi o motivo? Que os homens, esses mesmos judeus aí, não podiam resistir-lhe o quê? A sabedoria das suas palavras. Você lendo, você vê que realmente o homem, ele conta a história desde que Abraão saiu da sua terra até chegar ali, aquele momento em que ele está. É sabedoria, é conhecimento demais. E ao invés das pessoas disserem, não, tentar contradizê-lo, usar palavras também, não, nós não resistimos, nós não podemos vencer o argumento dele, então vamos matar, porque para isso o diabo se manifestou, né? Para roubar, matar e destruir. Só que esta obra, né, irmãos, não pode ser destruída. Muitos jardins podem perecer por serem regados com água, mas um jardim regado com sangue, sangue é vida, amém? Está escrito, sangue é vida, e as nossas vidas são regadas com o sangue de Cristo. Nós é que compomos o Evangelho, o jardim do Evangelho de Jesus Cristo. Seguindo, eles não resistem, tem esse detalhe, e nós vamos chegar mais adiante, no verso 34, diz assim: mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Eles disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. Todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo também. Este pereceu, todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em o nome de Jesus. Os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Você vê que o conselho de Gamaliel é um conselho interessante e que muitos pastores têm se utilizado desta filosofia de Gamaliel. Por quê? Porque Paulo diz que Gamaliel era um homem sábio. Paulo exalta a sua própria sabedoria, dizendo que eu fui instruído naquela cidade aos pés de Gamaliel, doutor da lei, mestre da lei. O que você acha do conselho de Gamaliel? Bom ou ruim? Se ele fosse um cristão, poderia ser que ele desse um bom conselho. Mas como ele estava a caminho do inferno, negando Cristo, só poderia sair da boca dele mesmo um conselho desse, inspirado por Satanás. Claro, você vai dizer assim, que isso, pastor?
Eu passei a vida toda ouvindo pastores pregar que Gamaliel era um homem sábio e deu um belo conselho. E essa filosofia é usada por aí afora dentro de tudo que é ministério e igreja. Pois eu afirmo, o diabo falou pela boca de Gamaliel. Ele se converteu. Quem se converteu foi Nicodemos, que foi lá ter com Jesus. Aquele sim teve humildade para ir lá. O fogo está pegando em Jerusalém. Cadê Gamaliel, o doutor da lei? Entendeu alguma coisa? Não. Deu um conselho apenas para um momentozinho de paz. Não, larga eles para lá. Quem sabe, né, já estava velho mesmo. Dizem que quando as pessoas chegam numa certa idade, perdem lá certos ânimos. Talvez fosse por isso. Não, deixa isso para lá, não vão matar, não vão derramar sangue, não. Deixa esses homens para lá, porque se a obra deles for de Deus, a gente não pode destruir. E se não for de Deus, vai se desfazer. Que belo conselho. Tinha que provir mesmo de alguém que não estava rendido à filosofia do Evangelho. Só um covarde dá um conselho desse. Quem não é covarde não dá um conselho desse. Ele não era doutor da lei? Ele não era mestre? Ué, lá no Antigo Testamento, o que Deus fez? Olha, invade tal cidade, porque a medida dos amorreus chegou até mim, o pecado deles chegou até mim. Vai lá e mata todo mundo à espada, pega os altares de Baal e põe abaixo. Não foi isso que Deus falou? Deus não disse, não, larga eles para lá, a obra não é minha mesmo, vai perecer. Não. Quando Deus levantou Gideão, Gideão foi lá na madruga e meteu a marreta no altar de Baal. Não disse, não, deixa isso para aí, isso aí é obra de homens mesmo, é do diabo, vai ser desfeita mesmo. Não. Você faz parte de um exército. Exército não é para ver as coisas e ficar inerte. Exército é de homens treinados, habilitados na guerra, na batalha, nas armas para atacar e desfazer outros. Amém? Gamaliel não conhecia. Gamaliel não tinha o Espírito Santo. Que ele tinha o livro da lei decorado, isso aí pode ser. Paulo diz que ele tinha. Que ele era um homem muito entendido na lei, no livro. Mas o próprio Paulo diz que a lei mata, mas o Espírito é que vivifica. Gamaliel, completamente confuso, completamente equivocado, com a visão espiritual, talvez por seja mesmo um idoso, e às vezes não queria mais se envolver com mais nada, já tinha perdido todo o ânimo e vivia repousando na sua fama. E o pior, irmão, lá no final do verso 39 diz que os homens fizeram o quê? Concordaram com ele. Irmãos, a filosofia de Gamaliel foi muito bonita. Deixa esses homens de lado. Se essa obra for de Deus, a gente não pode vencer. Se não for de Deus, ela se desfaz por si só. É mesmo? É, Gamaliel? Tem Gamaliel aqui nessa noite? Catolicismo não é de Deus e não se desfez até hoje. Espiritismo existe antes de Cristo vir a este mundo. Idolatria existe desde o Egito, 1400 anos antes de Cristo. Até hoje não se desfez. Mas a Escritura diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras. Não é para que deixe elas se desfazerem por si só. Ele se manifestou para desfazê-las. Tem Gamaliel aqui nessa noite? Não pode ter. Bem-aventurado que medita de dia e de noite. A resposta para a minha vida não vem da vida de Gamaliel. A minha filosofia de vida vem de Cristo Jesus, o Senhor. E ele diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo. Vos dou poder, para quê? Para cada um na sua. Aquilo lá não é de Deus, deixa aquilo para lá. Para que eu tenho poder? Se eu não vou me envolver com nada, se eu não vou me meter com nada, se eu não vou falar de nada nem de ninguém, se eu vou deixar cada um na sua. Este foi o conselho do grande Gamaliel. E aí, as escamas caíram das suas vistas? Essa noite elas caem.
A Bíblia descreve que nós temos, Efésios capítulo 6 diz que nós temos o quê? Armadura. Armadura para quê? Armadura é para quem vai para a batalha, armadura é para quem quer vencer uma situação, é para quem vai guerrear, para quem vai se empenhar, não é para isso que serve a armadura? Então Gamaliel deve ter terminado os seus dias e ido queimar nas chamas do inferno, porque Cristo Jesus pregou debaixo do nariz dele, os apóstolos fizeram sinais, prodígios e maravilhas debaixo do nariz dele, e ele não manifestou nem uma palavra em favor da doutrina do Evangelho. Aí ele disse lá no verso 38, deixai-os. Como deixai-os? João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Como deixai-os? Vem Jesus e diz assim no final de Mateus e de Marcos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho não é uma filosofia de vida? Evangelho não é uma regra de conduta? Evangelho não é um conjunto de normas e ideais? Não é isso que é Evangelho? Afinal de contas, nós não dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? Então o Evangelho é uma filosofia de vida, é uma ideologia. Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e levai a minha ideologia, o Evangelho que eu ensinei. Ora, isso significa que as pessoas estão vivendo de forma diferente do Evangelho, senão não precisava Cristo Jesus dizer para que todos saíssem para pregar o Evangelho no mundo todo. Significa que nós vamos encontrar pela nossa frente pessoas vivendo de uma maneira diferente daquilo que condiz com o Evangelho. Vai haver o quê? Conflito. Amém? Você já foi um católico? Você já foi um espírita? E aí? Se aquela pessoa que te entregou um folheto, aquela pessoa que te evangelizou, se ela tivesse olhado para você e dito assim, deixa ele naquela obra, aquilo não vai dar em nada mesmo. Quantas pessoas você achou que era teu inimigo porque te pregou o Evangelho? Quantos você desconsiderou? Quantos você falou mal? Ele acha que só a religião dele é certa. E hoje, você reconhece que verdadeiramente alguém queria o seu bem e não o seu mal? Ou você vai viver no conselho de Gamaliel? Não, deixa o católico lá, aquilo lá não é de Deus mesmo, aquilo vai se desfazer. O conselho de Gamaliel estava furado, e o que acontece? Desde que existe igreja católica no mundo, um dia ela vai ser desfeita, claro, Apocalipse diz, caiu a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das prostituições da terra. Um dia ela vai cair, quando o anjo bradou, e ela vai cair direto pela ação do Senhor Todo-Poderoso. Mas enquanto ela não cai, milhares de almas estão baixando ao inferno diariamente. E nós vamos ficar de braços cruzados? O espiritismo vai cair, está escrito, os feiticeiros, idólatras, os que invocam os espíritos dos mortos não herdarão o reino de Deus, não subsistirão, diz lá em Jeremias capítulo 10, mostra muito bem, Deuteronômio capítulo 9, verso 18, tudo está mostrando que essas obras que existem por aí perecerão um dia, mas enquanto elas ainda estão de pé, entra o Evangelho para resgatar os perdidos, e Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, meu irmão, detalhes, Gamaliel era doutor da lei, mas ele esqueceu que Gideão tinha posto os altares de Baal abaixo. Amém? Ele esqueceu que Deus mandou Josué conquistar Jericó, mandou Josué conquistar Ai, mandou Josué conquistou 31 reis.
que era tudo impérios ímpios. Deus não disse: não, Josué, larga eles de mão. Não, vai lá, conquista a cidade deles, mata ou expulsa, derruba os altares e proclama o meu nome e a minha glória. Não tinha Gamaliel lá para dar conselho. E assim é hoje, meu irmão. Infelizmente, a igreja, como nós sabemos muito bem, fracassou, caiu. Mas se nós implantarmos a nossa filosofia de vida, que é o Evangelho, ainda tem uma multidão para ser resgatada. E você tem visto isso dia a dia. Deus tem contado com a sua vida para isso. Gamaliel, doutor da lei, e dá uma palavra dessa. Meu irmão, deixe-me perguntar de novo: a quem você tem ouvido? A quem você tem dado ouvidos? Gamaliel era um doutor da lei, eu vou repetir. Só que ele esqueceu que nos tempos antigos, antes dele, as pessoas adoravam Moloque. Era um deus enorme de pedra, com uma barriga oca, e ali no meio daquela barriga acendia-se uma fogueira e jogava crianças ali dentro para serem sacrificadas. E se dissesse assim: não, deixa isso para lá, depois você sabe quem permitiu esse tipo de sacrifício em Jerusalém? Salomão, o grande Salomão, o Senhor da sabedoria. A obra do diabo, ela tem que ser desfeita. Se você não se levantar contra ela, ela se levanta contra você. Você é sal da terra? Você é a luz do mundo? Está escrito o quê? Que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra elas. Não se pode, não há comunhão entre luz e trevas. Lembra lá de Gênesis? Disse Deus: haja luz, haja trevas. E diz a Bíblia que Deus fez o quê? Separação entre luz e trevas. Nunca haverá comunhão entre luz e trevas. Como crente, você foi chamado para desfazer as obras do diabo. Não tem mais ninguém pensando como Gamaliel aqui em nosso meio. Já vimos, primeiro, que ele não se converteu, e olha, ele teve homens de poder pregando ali, não teve? Aqui mesmo os apóstolos estão sendo presos porque fizeram um homem com mais de 40 anos, que era coxo e aleijado, se levantar. E ele dá um conselho. Meu irmão, toda doutrina encontra um coração desavisado. Você vê que tem pessoas que batem no peito dizendo: eu nasci católico, vou morrer católico. Quantas vezes todo dia você encontra isso? Isso é o quê? Ignorância. Se ele não conhecer uma verdade, se não for semeada a ele uma palavra, ele vai realmente morrer católico e vai para o inferno. Mas uma coisa é certa, que católico ele não nasceu. Amém? Isso ele não nasceu. Porque só a partir do momento que você pode escolher, é que você pode decidir a filosofia de vida que você vai encampar sobre si. E isso ninguém nasce com esta filosofia de vida ou aquela, conceito religioso A, B, C ou D. Enfim, quando você prega o Evangelho, isso chega até as pessoas, elas têm que escolher. Observa o verso 32, que diz: ora, nós somos testemunhas deste fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Uma coisa Gamaliel acertou, quando ele disse assim: se esta obra é de Deus,
não poderemos resistir. Só nessa parte ele acertou. De repente, disse eles, israelitas, vamos nos ver lutando contra Deus. O Espírito Santo outorgou-se àqueles que lhe obedecem. Você tem andado em obediência? Então o Espírito Santo, ele testifica, como acontece aqui com Pedro, como Paulo fala, ele testifica no seu espírito a palavra da verdade, a conduta que você deve ter. E quando acontece exatamente como aconteceu aqui com Pedro, ele se tornou testemunha e o Espírito Santo dá essa confirmação. Aí, meu irmão, você pode se levantar contra qualquer obra, mas se o Espírito Santo não testificar ao seu espírito, aí sim, você se verá lutando contra Deus. Mas se ele te chama e você reconhece a voz dele, ele te revela e você reconhece a sua palavra, aí é diferente. Marcha contra qualquer obra do diabo, porque você vai prevalecer. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem quer marchar contra a obra do diabo? Tem pessoas nessa noite que não estão nem aí para isso, marchar contra a obra do diabo. Meu irmão, segura na cadeira, segura com força. Se você não tem intenção de desfazer as obras do diabo, pode procurar outra igreja. Aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Seu lugar pode ser em outro canto. Aqui não. Aqui é para você desfazer as obras do diabo. Tem que crescer, tem que ser valente. Senão, sabe o que acontece? Eu vou ter que repetir isso todo culto. Mas eu repito sempre que ele manda. Então, meu irmão, aprenda uma coisa. O conselho de Gamaliel foi o que? Traduzindo para os dias de hoje. O que Gamaliel disse? Vamos usar na linguagem de hoje. O que Gamaliel disse? Cada um na sua. Não foi o que ele disse? Cada um na sua vírgula. Se não tivesse existido uma menina valente para pregar o evangelho para mim, eu estava até hoje botando comida na encruzilhada, cada um na sua vírgula. Estava até hoje acendendo vela na pedreira. Não foi isso que Gamaliel disse? Cada um na sua? Largar ele, deixa eles de mão, deixa eles na dele e a gente fica aqui na nossa. Não foi isso que Gamaliel disse? Foi isso sim, porque ele não tinha o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos vocacionou para marchar contra as obras do diabo. Você quer isso? Meu irmão, é bom querer mesmo. Se você quer estar de pé amanhã, tem que ser com o desejo de levantar a mão e ver legiões de demônio cair por terra. Aqui não é lugar de você vir conquistar casa própria. A filosofia aqui qual é? Buscar primeiro reino de Deus, e reino de Deus é desfazer as obras do diabo, é libertar os cativos e os oprimidos, é restaurar os corações quebrantados e contritos. Reino de Deus é você poder dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas cadê Satanás no meu caminho? Isto é reino de Deus. Se isso não passa pela sua cabeça, meu irmão, impor as mãos e ver os enfermos curados, levantar a voz e ver Satanás sair correndo. Se você tem a filosofia de Gamaliel na sua vida, vamos largar de mão nada. Estão pregando predestinação, opa, é comigo, me convocaram para a guerra. Estão pregando G12, aonde? É comigo mesmo, aí é o meu campo de batalha. Tem uma doutrina nova surgindo aí, não condiz com a Bíblia, opa, me chamaram para a guerra. Amém, meu irmão? Aqui não tem Gamaliel, aqui não tem paz e amor, aqui não tem cada um na sua.
Se alguém quer paz e amor, cada um na sua, o que tem de igreja batista por aí, metodista, presbiteriana, na presbiteriana você já sabe, eu já falei não sei quantas vezes, eles tanto batem cabeça para o diabo na maçonaria, como vai para trás do púlpito pregar o evangelho de Jesus Cristo. Eles são os Gamaliéis da vida. Nós não temos essa filosofia. Tem espiritismo nessa terra? Então eu tenho batalha, eu tenho guerra. Tem idolatria? Tem. Os hipócritas católicos, quando eu falo isso, eu não falo do povo, o povo é cego, que culpa tem o cego? Eu falo da liderança. Esses hipócritas católicos, líderes, agora vão transformar mais um santo, tal de João Paulo, que morreu, já está no inferno há muito tempo, disseram que ele está fazendo milagre, que curou não sei quem de mal de Parkinson, porque eles são o quê? Inventores de mentiras. Eles são a mãe das prostituições e abominações da terra. E aí? Aí Deus te coloca lá no meio de comunicação, te coloca dentro de uma televisão. Para quê? Para ficar calado? Para ficar calado a gente fica em casa. Amém, meu irmão? Você está orando, Deus me abre as portas? Para quê? Para chegar lá, eu sou um Gamaliel. Olha, larga de mão. Não, eu vim aqui, ó, meu Jesus é paz, amor, legal, tudo jóia. Não, você quer seguir o seu caminho? Então segue o seu caminho. Não, está errado e eu provo na Bíblia. É guerra. Jesus Cristo vem em Mateus 16, 18 e diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra... Vão pelejar, vão guerrear, mas a minha igreja fica de pé. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com o conselho de Gamaliel. Onde está Gamaliel? Eu vi um monte por aí. Tem um monte de Gamaliel por aí. Eu pensei que ele tinha morrido já e já estava no inferno. Mas tem sósias dele por aí. Evangelho de paz e amor, nós desconhecemos. Porque a Escritura diz: eis que eu vos dou poder. Poder para pisar serpentes e escorpiões. Você sabe o que é serpente e escorpião? Serpente e escorpião é um símbolo antigo de Satanás, que era utilizado em religiões muito antigas e antes do Egito. Mas tem um tal de prefeito aí, que também faz parte da sociedade cobra coral. Você conhece? Sabe quem é? Pois é, as obras do diabo estão aí. Por isso eu digo: Deus, me abre as portas, me dá o mesmo espaço que os filhos do diabo estão tendo nesse mundo, me dá, e vamos ver se o Senhor pode ou não pode contar comigo. Ele pode contar contigo? Mas você não se chama Gamaliel, você pode se chamar Pedro, Tiago, João, Estevão, Paulo, José, Barnabé. Amém? Aí sim. Gamaliel não. Diga não à filosofia de Gamaliel. Vamos largar de mão. Vou largar de mão? Enquanto eu largo de mão, milhares descem ao inferno e eu não faço nada. Se tivessem me largado de mão, se eu estivesse vivo hoje, onde eu estaria? Deixa eu contar uma experiênciazinha para você, irmão, para nós encerrarmos. Quando eu estava prestes a ir para o terreiro, me entregar de corpo e alma ao diabo, fazer cabeça e tudo mais que tinha direito, estava marcado naquela semana para eu ir. Naquela mesma semana, uma menina valente dentro do colégio, eu fazendo 2º grau, ela chegou perto de mim e disse assim: vai lá na igreja, lá tem Deus. Aquilo entrou na minha mente de uma maneira que passou a quarta-feira que eu deveria ir no terreiro, eu não fui, e esperei o domingo para ir na igreja. E lá eu conheci esse aí, ó, que está falando conosco, esse Senhor maravilhoso. Se alguém tivesse olhado, se aquela menina tivesse olhado para mim dentro da escola e disse assim:
Deixa ele na dele, está dizendo que vai lá no terreiro. Eu não vou chamar ele nada para a igreja não, deixa ele quebrar a cara lá no terreiro. Talvez não tivesse só quebrado a cara, tivesse perdido a vida. Por isso, eu reconhecendo o meu resgate, eu não cruzo os braços. Se todo mundo ficasse calado, nenhum de nós estaria aqui. Deixa eu contar uma história da igreja para você que não conhece. Quando a igreja evangélica foi fundada por Jesus Cristo, na declaração que ele diz: eu digo que tu és Pedro, sobre esta rocha que tu declaraste a meu respeito, a minha própria palavra, eu edificarei a minha igreja, sobre mim mesmo, Jesus está falando. Depois a igreja se corrompeu e se transformou, que Apocalipse chama de a prostituta, Apocalipse 17, a grande Babilônia, mãe das meretrizes, que é a igreja católica apostólica romana. Dali para frente só existia uma religião, sabe qual? Catolicismo dominando tudo. Tudo! O catolicismo dominou tudo! Se não tivesse existido homens valentes para lutar, hoje nós seríamos, sabe o quê? O que nós éramos há alguns anos atrás, católico ou espírita. Por isso que eu não aceito esse papo de cada um na sua. Eu nunca serei como um Gamaliel desse, eu prefiro a morte. Jesus Cristo me deu a armadura para ir para a guerra, e quem vai para a guerra tem que abater ou ser abatido. Amém? Você está na guerra? É para abater ou ser abatido. Numa guerra não tem empate. Uns ficam vivos, outros morrem. Então, irmão, para concluirmos e finalizarmos, diz 1 João 3,8, na parte B: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus não se manifestou e ficou inerte. Não. E quando ele disse: eu vou para o Pai, os discípulos falaram: ipa, vamos ficar só. Ele falou: não, mas eu enviarei o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. E o Espírito Santo, quando desceu, o que os discípulos viram em Atos capítulo 2? Labaredas de fogo, e eles chamaram de línguas repartidas de fogo. O Espírito Santo é um fogo tremendo. Então, meu irmão, que você não seja como um Gamaliel da vida, paz e amor, não, porque aí você vai ter que procurar outra congregação, pois não vai suportar ficar aqui. Que você entenda que se a Bíblia diz que você é revestido de armadura e poder, é para ir para uma guerra e abater os inimigos. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.